Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu dedilhei um pouco ela na terça-feira na nossa célula da Barra. E quero compartilhar algo mais, uma segunda fase daqui do que Deus colocou. Eu quero começar perguntando, quem conhece, quem sabe o que é metaverso aqui? Levanta a mão aí. Quem sabe o que é metaverso? Metaverso. Não adianta botar no Google não, irmãos. Alguém já viu que o nome do Facebook mudou? Foi para qual? Meta. Eu não vou falar sobre tecnologia, mas eu quero começar essa pregação, essa palavra sobre o que está acontecendo, o que está por vir. Talvez você ainda esteja pensando na época do Teletrim, do BIP, mas está chegando um metaverso. Não sei se você já reparou, está chegando também uma tecnologia que se chama 5G, que vai introduzir, vai facilitar, vai fazer com que se torne possível o metaverso. O metaverso, para você ter noção, é um mundo totalmente virtual, mas que ele vai ser paralelo com o mundo real. Como paralelo? Deixa eu te dar um exemplo. Há um mês e meio atrás, um avatar, um avatar do Roblox fez uma compra na Gucci de 25 mil reais para uma bolsa para o avatar. Só para você ter noção do que vai acontecer, os mundos virtuais vão se comunicar. A Gucci já está investindo, a Nike, Adidas, Balenciaga, tantas outras marcas, para que você esteja no seu computador, esteja no seu joguinho, mas o seu avatar esteja indo no shopping, andando de Rolex, comprando isso, comprando um carro, tendo isso, tudo no mundo aparentemente virtual. Outro exemplo, você não tem condição de assistir o teu jogo no Maracanã. O teu avatar, o teu personagem virtual, você vai comprar o ingresso aonde você quiser. O teu jogador, se fizer gol, o teu personagem comemora com ele dentro do campo. Pastor, que loucura! Mas é isso que está sendo investido e que já está chegando em todo mundo. Mark Zuckerberg está investindo bilhões, colocou 10 mil engenheiros de games só para trabalhar na área dos games, com as nossas crianças, com os adolescentes, com os jovens, para que o metaverso se torne cada vez mais real, mais natural. E ele, para mostrar o quanto que ele está investindo, ele mudou o nome do Facebook para Meta. E por que eu quero começar isso? Que quando eu comecei a estudar, a ler um pouco sobre isso, o Espírito Santo começou a me incomodar. Que nós, como cristãos também, nós temos um mundo que vivemos que aparentemente não é real para muitos, mas é uma atmosfera celestial que a gente precisa desfrutar e viver como se fosse real. E a estratégia daqueles que aparentemente não conhecem a palavra, porque muita coisa é tirada da Bíblia e distorcida, estão sendo mais intencionais do que nós como cristãos. Você pode pensar, pastor, esse negócio vai demorar. Vai não, irmãos. Estão fazendo de tudo porque o 5G está chegando para facilitar isso. Para você, com o seu avatar, entrar na loja. Eu entrei no shopping hoje com a Rê, eu falei assim, o metaverso vai trabalhar para isso. Se você não tiver tempo para ir no shopping, o seu avatar vai lá, vai escolher a roupa, vai olhar, seu manequim vai vestir, você vai olhar ela de um lado para o outro como se fosse real. O 5G vai facilitar isso. Mas eu quero falar sobre uma atmosfera que nós precisamos estar vivendo e que ela seja mais normal, mais natural que você possa imaginar. Existe uma atmosfera celestial para nós. Existe um ambiente que não é o nosso. Existe algo liberado, existe decreto, existe um reino que nós precisamos estar vivendo, caminhando sobre ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel 6:1, nós vamos falar um pouco sobre Daniel, e Deus naturalmente me colocou com essa história de Daniel. Daniel literalmente, ele estava em Babilônia, mas a atmosfera dele era outra. Daniel literalmente, ele estava na Babilônia, um dos piores lugares para muitos, onde tudo de errado acontecia, onde muitas coisas erradas, onde outros deuses eram adorados, mas ele já vivia o seu metaverso. Daniel 6:1, eu quero ler
esses primeiros versículos com a igreja. Diz assim: então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todos os colegiados dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do reino. Rapidinho, dá uma paradinha aqui. Daniel, ele tinha o que eu e você temos, a graça de Deus. Daniel estava na Babilônia, mas ele tinha algo que era extraordinário. Sabe o que é isso? Que nós precisamos buscar e alcançar e viver? A graça de Deus. O que é a graça de Deus? Só pode aquele emprego. Se Deus te colocou, podem ter 1000, mas a graça de Deus vai te alcançar, que é para você. Tem algo que ainda não aconteceu, mas se você entender, a graça de Deus é contigo, é com você que vai acontecer. A graça de Deus. Daniel, ele era extraordinário. Ele estava como 3 ministros por cima de todo o reino, e ele sobressaía sobre todos. E você precisa entender isso aqui. O que acontece? O que antecede uma promoção? O que antecede uma promoção de Deus? A palavra vai dizer que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral. O plano do rei, o plano era colocar Daniel acima de todos. Uma promoção estava por vir. Quantos gostam de promoção aí? Não do shopping, irmãos, que eu sei que tem muita gente que gosta. Quantos gostam de promoção? A promoção no salário, promoção na tua vida financeira, você ser promovido. Quantos gostam disso aqui, irmãos? Quem não gosta está esperando, eu quero ir para o céu só, tá bom? Estava chegando uma promoção para Daniel, irmãos. E é aqui que a gente precisa entender como é que as potestades trabalham. A promoção estava vindo, mas olha o que diz no versículo 4. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento destas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel, mas em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiu encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, ele era fiel, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Você acha que todo mundo quer ver a tua promoção? Você acha que os demais que estão ao seu redor querem ver a sua promoção? Você acha que todos que estão à sua volta querem te ver crescendo, galgando, subindo, melhorando? Não. Por isso que muita gente para aqui. Ninguém me apoia, ninguém me ajudou. Muitos querem te ver como um coitadinho. Muitos querem te manter ali naquela posição de coitado. Eu levo o lenço para você, eu te ajudo com a cesta, eu faço isso. Mas quando você começa a se levantar, quando ficam sabendo que está chegando uma promoção para você, vão querer procurar algo em você. Vão querer te acusar de algo. E a história vai dizer que eles chamaram o rei e falaram: rei, você precisa fazer um decreto que em 30 dias ninguém possa adorar a outro Deus, ninguém possa buscar a outro Deus, a não ser a ti, rei. O rei foi e assinou o decreto, chancelou o decreto. Abre comigo Daniel 6 e 10 e a gente vai começar a entender o procedimento de quem vive nessa atmosfera celestial. Quantos aqui vivem nessa atmosfera celestial aqui? Quantos creem que há um lugar para nós nos céus? Quantos creem que o que move a nossa vida é o que vem do alto? O que move a nossa história é o que vem de Deus? Daniel 6:10. Aqui é poderoso.
Quando Daniel soube o que decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Isso aqui é poderoso, irmãos. O decreto já havia sido publicado. Daniel, ele não pegou e pediu um tempo com o rei. Daniel não pegou e foi lá argumentar com o rei sobre tudo que ele tinha feito. Rei, eu sou seu amigo. Rei, eu sou amigo de Deus. Rei, não faça isso. O decreto tinha sido publicado. Daniel foi fazer o que o decreto o impedia, orar ao Rei dos Reis. Mas Daniel sabia que o que governava a vida dele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o decreto que foi feito pela mão humana não poderia ser maior do que o decreto que vinha dos céus. E quando eu ouvi essa palavra de metaverso, peraí, eles querem imitar aquilo que nós vivemos. Eles querem imitar aquilo, produzir o que nós como cristãos vivemos. Nós já vivemos nesse metaverso para que muitos estão querendo viver agora, porque nós caminhamos por fé, pelo aquilo que não vemos. A nossa realidade é a celestial. Parece loucura levar gente da rua, usuário de droga, que tem às vezes homicídio nas costas, problemas no passado, levar para comer à mesa, dormir com essas pessoas dentro da casa. Mas muitos não veem com os olhos espirituais como vocês veem. Muitos não vivem nessa realidade celestial. Por isso Deus te traz aqui para essa mensagem, para saber as suas decisões são tomadas diante do quê? Do que os seus olhos podem ver ou do que a sua atmosfera celestial está produzindo? Como o pastor aqui pregou anteriormente, você vive por tradição ou vive por revelação? Você caminha pelo que vê ou caminha pelo que crê? Daniel vai para o seu quarto orar. Ele não poderia orar. O decreto estava lá dizendo que não poderia por 30 dias. Mas Deus quer levantar nessa noite homens e mulheres que vão colocar a sua vida, a sua própria vida em risco, porque sabem que estamos com Cristo Jesus. E quem está com Cristo Jesus até a morte é lucro. Olha o testemunho do Cadu que a mãe falou. Se for para ele se perder, leva ele. Porque quem sabe e quem conhece que existe um céu que é mais real do que o chão que você está pisando, não quer perder esse céu por nada. Não quer perder por um decreto, não quer perder por uma vergonha, não quer perder pelo que falaram. Então Daniel foi para o terraço, foi para a sua janela, como era de costume orar 3 vezes por dia. Pula para o 16, para a gente entender aqui a profundidade desse problema que se apresentou para Daniel. Se puder subir aqui essa luz aqui, a daqui, por favor. Daniel 6,16. Então, o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel, jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A ordem foi dada, o decreto tinha sido publicado. Então o rei coloca Daniel na cova. Só que existem algumas coisas aqui. Daniel foi para a cova. Foi colocado a tampa na cova. E a história vai dizer que o rei jejuou essa noite e não conseguiu. Passou as noites em claro, porque ele sabia que estava cometendo uma injustiça. Aliás, ele até tentou revogar o decreto, mas aqueles que queriam condenar Daniel falaram assim: rei, se você fizer isso, vai te mostrar um rei fraco. Toda a lei que você fizer não vai ter validade mais. Nós não podemos ser como crentes mimimi. Crentes que param. Eu falo com o pessoal da equipe, falo com a galera aqui. Nós precisamos ser imparáveis.
Às vezes eu pergunto, por que não aconteceu isso? Ah, pastor, porque ali a câmera acabou a bateria. Ah, porque isso? Irmãos, não tem desculpa. Nada pode nos impedir de proclamar as mensagens do Evangelho, de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. O que Daniel era, é o que Deus quer mostrar para nós aqui. A nossa realidade não é essa. As nossas circunstâncias não são o que os nossos olhos veem. Porque uma palavra que vem do céu, leões têm a boca fechada. Uma palavra que vem do céu, o mar pode se abrir. Uma palavra que vem do alto, a tua circunstância, a minha circunstância pode mudar. Mas para isso, Deus precisa achar em nós homens e mulheres que estejam vivendo de acordo com o que os céus estão proclamando. Homens e mulheres que precisam estar caminhando conforme o que Deus está falando. Daniel, ele não se impede, não para por causa de um decreto. Ele vai orar, vai para a cova. E aqui está a fragilidade de muita gente, porque ninguém quer ir para a cova. Quem quer ir para a cova aí, irmãos? Ninguém. Quem quer ir para a prova aí? Ninguém. Quem quer ir para o processo? Ninguém. Mas existe uma promoção no pós-cova. Existe uma bênção no pós-cova. Existe uma bênção depois do deserto. Existe uma promoção de Deus quando Ele te leva para a cova. Então, eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro, o que antecede a promoção e o pós-cova. Está sendo perseguido, está sendo injustiçado, estão querendo te levar para a cova. Isso é uma pré-promoção, não desanima, porque vem algo poderoso de Deus sobre a tua vida. Esses dias uma jovem aqui da igreja falou, pastor, é que lá na escola estão armando contra mim, estão falando, me chamaram de falsa crente. Que bênção. Tem algo poderoso que está acontecendo nesse colégio, o inferno está se levantando contra a tua vida. Isso é bom demais. Porque Deus não quer mornos, Deus não quer, o inferno precisa ter medo de você. Quando você pisar num lugar, a pessoa, agora vem algum poderoso de Deus aí. Vem uma mulher cheia da graça de Deus. Com ele eu não posso, com ela eu não posso. Só que é muito fácil e muito bonito a gente falar, Daniel foi para a cova, que bênção. Mas espera aí, vamos ver a história de Daniel? Daniel jejuava, irmãos. Qual foi o teu último jejum? Daniel jejuava. Daniel era um homem de oração, orava todos os dias. Aqui vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. E deixa eu ser bem sincero, eu não passo horas em oração contínua. O meu jeito, pastor Mário, eu conheço pessoas que param e oram relógio 24 horas, direto no quarto. A minha forma é, eu estou de manhã, estou à tarde, estou conversando, estou no carro, estou dirigindo, estou fazendo tudo. E às vezes a Renata, estou falando com você, mas eu estou metaverso, estou em outra realidade. Eu estou vendo outras coisas, eu estou orando, eu estou falando com Deus, Deus está me mostrando outras coisas. Talvez possa ser assim com você, mas Daniel era um homem de oração. E homens de oração são imparáveis. Mulheres de oração são imparáveis. Outra coisa, Daniel não se contaminava. Daniel estava irmãos, Babilônia era um antro de perdição. A Babilônia era dos impérios mais poderosos da época. Daniel tinha poder, autoridade em Babilônia, mas ele não se contaminava na Babilônia. E eu preciso falar isso aqui para algumas pessoas. Tem pessoas que estão vivendo num processo, porque atrás desse processo tem algo poderoso de Deus para a tua vida. Mas a palavra é, não se contamina. Não se contamine. Mas não se contamina. Porque para viver milagres e para sair da cova com autoridade, nós não podemos dar legitimidade para o inimigo. O inimigo, ele só te derrota, o inimigo, ele só te envergonha quando ele tem um ponto de contato contigo. Quando ele tem uma brecha que ele te alcança, quando ele tem uma legitimidade, quando ele tem uma vida em pecado contigo.
E aí ele sabe, pode deixar ele ali, que eu derrubo ele aqui, ó. Eu aperto esse botão aqui nele. Se é para você essa palavra, que hoje seja uma noite de fechar qualquer brecha, de fechar qualquer tipo de contaminação, para você poder viver o que Deus tem para você. Daniel não abriu mão dos seus princípios. Quantas vezes a gente vê pessoas crescendo o nível, vivendo algo melhor e começam a perder os seus princípios. Aquilo que seria seu princípio se tornar, não tem nada a ver. Uma das piores coisas que o diabo usa mais famílias não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver esse programa, pode ver. Não tem nada a ver. Quando você for ver, o inimigo já contagiou a tua casa. O inimigo já tem pontos de contato. E eu costumo falar isso, que às vezes a gente acha as histórias bíblicas lindas e aventureiras e coisas maravilhosas que acontecem, a gente fica até inspirado, dá até arrepio. Mas quando é na nossa vida, às vezes a gente tem medo. Quando é na nossa vida, às vezes a gente não crê que Deus vai fazer. Quando é na nossa história, a gente às vezes acha que nós não somos dignos de viver aquilo que Deus tem. A história vai dizer que o rei passou a madrugada em claros. E de manhã ele acorda cedo. E abre comigo em Daniel 6,19 para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofridão e tristeza. Daniel, servo do Senhor, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrá-los dos leões? Para quê? O rei conhecia Daniel, não como alguém que cultuava a Deus só no domingo. O rei conhecia Daniel não como alguém que só botava lá no Facebook, Jesus eu te amo, mas não estava nem aí. O rei a quem tu serves diariamente. O rei a quem tu serves continuamente. O segredo de viver milagres, de ser inabalável, de entrar na cova, entrar no processo, sofrer investigações, sofrer processo, sofrer inveja, sofrer calúnia e se levantar. É só para quem serve a Deus continuamente, todos os dias. Eu nasci para te adorar, Senhor. Eu sou teu servo, Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não adianta você sair de um culto domingo cheio da glória de Deus, cheio de fé, arrepiado, e segunda-feira você perdeu continuamente, diariamente. Quantos querem servir a Deus todos os dias, 24 horas? Aleluia! As pessoas conheciam Daniel como alguém que servia o Deus dele continuamente. Que as pessoas que te olhem, que te cerquem, possam ver que você é um filho de Deus, um servo do Senhor, que serve a Ele continuamente. Independente do dia, independente se está chovendo, independente se a bênção chegou, independente se está sendo perseguido, independente se está na cova, continuo servindo ao meu Deus. Eu sei o que Ele tem feito por mim, eu sei que Ele é o meu Senhor, eu sei para onde eu vou. Aleluia! Então, ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: ó caro rei, aleluia, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que aconteceram, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Está na cova?
Está em minoria? Está em desvantagem? Se a tua confiança for continuamente no teu Deus, Ele te tira desse processo. Ele te tira dessa cova. A glória vai ser maior depois desse processo. O problema é que tem crente que vive no que vê. Mas Deus te chama hoje para uma realidade que os seus olhos naturais são impossíveis de enxergar. Mas com os olhos da fé você vai ver quem é você em Cristo Jesus. O que Ele preparou para você. O que Ele tem cuidado de você. Ah, pastor, mas deve ter dado maior medo. Irmãos, Daniel tinha conexão com Deus. Daniel falava com Deus todos os dias. Ele sabia que Deus podia livrá-lo daquela cova. E se Deus não o livrasse, bônus para ele, upgrade para ele. Os céus estavam à sua disposição. É isso que você precisa entender nessa noite. Se a tua conexão estiver com Deus, seja lá a situação que você passa, seja lá a cova que te colocam, seja lá o processo que te apresenta, até a morte é lucro para aqueles que creem em Deus. E quando você se torna a viver uma vida assim, você é alguém imparável. O inferno tem medo de você, porque esse aí eu não posso nem ameaçar. Ele não tem medo, não adianta. Já fiz tanta coisa contra a vida dele e ele não para de servir ao Deus dele. Já fiz tantas coisas para ele parar de servir a Deus, ele não para. Deus quer te levantar como um imparável, alguém que o adora continuamente. É domingo, é segunda, é terça, é quarta. Eu vou adorar o meu Deus. E em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova. Eu sinto o mover de Deus aqui como uma mão levantando e te tirando desse processo. Chegou o tempo de Deus te tirar dessa cova. Chegou o tempo de Deus te tirar dessa situação que você está arriscada. Mas para isso a tua confiança tem que estar nele. Para de confiar que alguém vai te ajudar. Para de confiar. Ei, a situação de Daniel era tão perigosa, tão inédita. Nunca ninguém antes saiu da cova em vida. E é isso que às vezes a gente se questiona, né? Ah, mas isso aqui nunca aconteceu, Deus não vai fazer. Irmãos, quando é milagre, pode ser que seja inédito na tua vida. Quando é milagre, pode ser que ninguém da tua família viveu. Para de querer razão para ver Deus fazer alguma coisa. Ah, mas Deus vai... A gente calcula, né? Não, Deus vai usar essa pessoa aqui, vai fazer aquilo ali, eu vou amanhã abrir a minha conta, o dinheiro vai aparecer ali do nada, né? A gente quer ajudar Deus no milagre. Irmãos, o que Deus pode fazer na tua vida pode ser inédito, tu nunca viu acontecer. E vai além. Porque olha o que acontece. O rei tira Daniel da cova. Só que aqueles que acusaram Daniel injustamente, e aqueles que perseguiram Daniel, e aqueles que fizeram o rei assinar um decreto, presta atenção, 24, versículo 24, entretanto, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na mesma cova dos leões. Repete comigo isso. Na mesma cova. Mesmo leão. Junto com as suas esposas e filhas. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mesma cova. Mesmos leões. Mesmas circunstâncias, mas resultado diferente. Isso aqui é para os filhos de Deus, aqueles que vivem realidades celestiais, aqueles que creem naquilo que os olhos humanos não estão vendo. Pessoas podem ter passado pelas mesmas circunstâncias, pessoas podem estar vivendo coisas parecidas, mas contigo vai ser diferente. Contigo precisa ser diferente, porque o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho falado isso aqui, não adianta a gente vir à igreja, vir segunda, vir quarta, vir quinta, vir sexta e vivermos as mesmas coisas, os mesmos resultados de quem nunca entrou numa igreja, de quem nem conhece a Deus. Contigo precisa ser diferente, porque a tua atmosfera é a atmosfera celestial. Porque o que rege a tua vida é que os céus estão proclamando.
A palavra vai dizer que toda a terra está cheia da glória de Deus. Ei, é muita glória para nós filhos, é muita glória para a gente viver, é muito poder para a gente viver, é muito milagre para a gente viver, é muito testemunho para a gente dar, é muita coisa para acontecer. E eu imagino Deus vendo alguém parando com uma ameaça. Vão te botar na cova, hein? Assinar um decreto, está proclamado. É melhor não orar não, é melhor, faz assim, fica um mês sem orar, faz isso. Tem muita gente querendo nos ajudar, irmãos, mas ninguém pode entender o que Deus está falando conosco. Aos olhos naturais, essa é a saída. Mas para quem vive a atmosfera celestial, a gente sabe que a última palavra vem de Deus. Talvez não te apresentaram uma saída, talvez o que você está vivendo é algo que seja impossível, talvez circunstâncias parecidas já foram apresentadas e o final foi ruim. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que pode ser a mesma circunstância, pode ser os mesmos leões, a mesma cova, mas se tu creres, se você confiar, Ele fecha a boca de leão. Eu imagino que Daniel dormiu aquela noite. Sabe, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando que a confiança de Daniel era tão grande no Deus dele, que ele conseguia descansar dentro de uma cova. Talvez seja isso que você precisa. Sabe, um tempo de descanso, um tempo de renovo, um tempo de, no meio da batalha, ter a paz que excede todo o entendimento. E é isso que está liberado para aqueles que creem, não no que você está vendo, mas se a tua fé hoje for gerada, se você crer, se você começar a viver aquilo que os céus estão proclamando, Senhor, eu quero estar contigo todos os dias, eu quero estar conectado com os céus, eu quero estar interligado com os céus. Daniel, ele entra na cova, mas confiando que se Deus quiser, Ele pode me tirar daqui. Se Deus quiser, Ele pode fechar a boca desses leões. Algo precisa ser gerado no teu coração nessa noite. Algo precisa ser gerado no teu coração nessa noite, que você vai confiar no teu Deus de uma tal forma. Você vai confiar no teu Deus de uma tal forma, que assim como Daniel escuta aquela voz de manhã, ei Daniel, e a cova se abre. Se você gerar essa confiança hoje, eu quero profetizar que a cova está sendo aberta nessa noite, que o tampão que te impedia de ver a luz, chega na tua história nessa noite. E eu sinto Deus aqui, tirando literalmente gente da cova. E vou te falar que não é cova de leão não, hein? Eu vejo aqui espiritualmente que tinha gente que estava entrando para covas de cemitério. É algo mais profundo que queriam fazer com a tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você tomar uma decisão hoje, essa história muda e essa cova é fechada. Aleluia. Aí Daniel sai da cova. E os que perseguiam Daniel vai para a cova. Morre todo mundo, os ossos são despedaçados antes mesmo de chegar ao fundo da cova. Deus é poderoso, né? Deixou o leão mais um dia de jejum, com muita fome. Só para o próximo jantar que viria. E é aqui que a gente tem que entender que a cova não é para nos envergonhar. É o que a história diz, é o que a Bíblia nos ensina. Que a nossa vida é para glorificar o nome dEle. E aí, as coisas começam a se encaixar. Aí, as coisas começam a fazer sentido. O que, pastor? Tanto sofrimento, tanta luta, tanta improbabilidade. Tantas coisas que poderiam acontecer para você e parece que ninguém te ouvia. Parecia que você estava indo para um buraco mais fundo. Presta atenção como é que Deus age. Versículo 25. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas, culturas, em toda a terra, nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto, para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim.
Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhosos nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também com o reinado de Círio, o persa. Quando você sai da cova, é o tempo de glorificar o nome do Deus que te tirou dela. O teu testemunho de cova é para que todos saibam quem é o teu Deus. Ah, pastor, mas eu não sabe o quanto eu estou sofrendo. Se prepara que tem um testemunho sobre a tua vida. Se prepara que tem um pós-cova aí. Se prepara que tem uma promoção celestial. Se prepara que vai vir um tempo de celebrar a Deus. O rei editou o decreto. Ei, tem decretos que estão sendo editados sobre a tua vida nessa noite. Oh, glória a Deus. Tem decretos que estão sendo editados sobre a tua história nessa noite. Ah, ele não vai prosperar, ele vai quebrar, ele vai falir, a família dele nunca mais vai estar junto. Tem decretos que estão sendo editados nessa noite. Oh, rababash. Você precisa confiar continuamente. Você precisa confiar de todo o teu coração. Você precisa confiar não na palavra do pastor. Você precisa confiar no Deus do pastor. Você precisa confiar nele, porque ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro, ele é o nosso sustento. E será que já não aprendemos o suficiente com essa crise mundial? Só precisamos confiar nele, só podemos confiar nele. Quantas pessoas tolas que negligenciaram a família, que foram arrogantes com pessoas, porque só tinham dinheiro. E veio um vírus que ninguém pôde ver, levou para um CTI, e talvez ela entendeu que a única coisa que ela poderia confiar era em Deus. Mas se Deus te permitiu estar aqui nessa noite, se Deus te permitiu ainda, mesmo numa cova, mesmo num processo, mesmo numa circunstância dolorosa, é porque Ele quer te dar uma esperança, uma luz, e dizendo que vem vindo uma promoção por aí. Vem vindo um tempo de glorificar o nome de Deus, de que a tua história vai ser contada como um grande testemunho. Eu era assim mesmo, assim, eu entrei mesmo naquela cova, eu fui acusado mesmo, riram de mim, debocharam de mim, me viram indo lá para a cova e falaram, aí, bem feito, cadê o teu Deus? Mas chegar o dia que eu saio da cova glorificando o nome de Deus, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele fechou a boca dos leões, Ele mudou a minha história. É confiar continuamente em Deus. É ser imparável nas circunstâncias. A diferença é que o nosso fundamento é a rocha. A diferença de quem nunca entrou numa igreja, de quem nunca conheceu a palavra de Deus, é porque não tem o alicerce que pode o tornar a prova de qualquer tempestade, de qualquer vendaval, de qualquer tormenta. E a palavra é bem clara, não é que elas não virão, é que elas passarão. Por isso, Deus quer te levar hoje, talvez para um metaverso, talvez para uma atmosfera celestial, talvez para um nível de fé, que nenhuma realidade te paralise mais, que nenhuma circunstância te pare mais. Nenhum pecado, nenhuma cova, nenhuma acusação, nenhum passado te paralise mais. Para você viver o que, pastor? O que os céus estão falando, o que os céus estão escrevendo, o que os céus estão desenhando para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Viver a revelação de cada dia, viver aquilo que Deus tem para mim, para você hoje, viver o que Deus tem para essa casa. Sabe, antes de vir para a igreja eu estava orando, e a palavra de Deus foi: se prepara, porque você ainda não tem noção do que eu estou fazendo naquele lugar. Um irmãozinho chega pela porta e fala: pastor, posso falar contigo agora? Ele fala: eu não sou de sonhar, não sou de ter revelação, mas eu vim aqui, eu sonhei essa semana, e eu acordei feliz, e eu lembrei do sonho como eu nunca tinha lembrado. Falei: qual era o sonho? Eu sonhei que eu não conseguia entrar na rua da igreja, de tão lotado que estava a rua da igreja.
Amém? Ele está aqui nessa noite para... Sabe por quê? Porque nós não vivemos pelo que estamos vendo. Nós vivemos por fé. E um homem e uma mulher de fé é imparável. Nenhum decreto te para. Nenhuma acusação te para. Nenhuma injustiça te para. Nenhuma maioria pode te parar. Porque você não precisa da maioria. Você precisa do maior de todos, que está com você.